Mais uma vez, boa noite, meus queridos irmãos. Sempre uma honra, um privilégio muito grande poder compartilhar porções da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, com a Igreja do Senhor Jesus. Nós pensamos por vezes em nossas vidas que o que nós colocamos em nossas vidas é o que as nossas vidas acabam se transformando. O que você coloca na sua mente e o que você vai trazendo para o seu contexto mental, para os inputs que o seu cérebro vai produzindo, vai trazendo para o seu coração, é o que você vai sentindo e é o que você acaba fazendo. Naturalmente, se você gasta tempo com alguma coisa, você se torna cada vez mais especialista naquela coisa, né? Estava vendo um japonês, um chinês, sei lá, um oriental, cortando frutas, cortando cebola. Fiquei impressionado. Estava vendo um vídeo de um cara fazendo panqueca, fazendo ovo frito, um outro fazendo... Pessoas que faziam coisas com extrema habilidade, rapidez. Porque passaram muito tempo das suas vidas treinando, repetindo aquilo ali. Você viu, eu estava olhando Emanuel tocando ali, eu não entendo muito bem de música não, mas consigo entender alguma coisinha, uma coisinha pequena. E viu Emanuel fazendo um arranjo na música único, um arranjo próprio do teclado. Esse arranjo você não consegue fazer ele se você não for muito habilidoso na guitarra ou no violão. Ele fez um arranjo que demonstrou que ele passou muito tempo treinando em cima desse instrumento aqui, para conseguir pensar nesse arranjo, que por vezes vem até de forma instintiva no músico. O músico, ele faz umas coisas, uns improvisos, que às vezes é instintivo porque ele gastou muito tempo em cima daquilo ali. Assim é a nossa vida. Se você gasta muito tempo na frente da televisão, mesmo que você não queira, o conteúdo da televisão vai fazer parte das suas ações. Se você gasta muito tempo fazendo coisas, conversando com pessoas sobre assuntos fúteis, naturalmente esses assuntos fúteis vão fazer parte da sua vida. Se você passa muito tempo investindo a sua vida em ficar ouvindo conversinhas e fofocas da vida dos outros, naturalmente isso vai fazer parte da sua vida. Então, a gente é aquilo que a gente acaba passando tempo se comprometendo. Então, se você se compromete com algo, você acaba se tornando aquele algo. Você fica perito naquele algo, né, Rafael? Perito. O Rafael, algum tempo atrás, eu lembro quando ele chegou na empresa que ele trabalhava, ele chegou cru. E eu acompanhei o Rafael lá na empresa dele. Ele chegou cru, sem saber de nada praticamente. Ele sabia o bruto. Se você conversar com o Rafael hoje, você vai ver que o Rafael é perito naquilo que ele está fazendo. Por quê? Ele passou muito tempo ali estudando, pesquisando, repetindo os processos da empresa, repetindo, até que ele se tornou perito no que ele estava fazendo. Assim é com a sua vida cristã também. Se você não gastar tempo e se comprometer a gastar tempo com Jesus, você não vai se parecer com Jesus. Ah, pastor, mas por que algumas pessoas se parecem mais com Jesus do que outras pessoas? Porque essas pessoas passam mais tempo com Jesus do que talvez outras pessoas. Ah, mas eu queria me parecer com Jesus do jeito que aquela pessoa se parece com Jesus. O segredo é você passar tempo com Jesus na mesma proporção que aquela pessoa passa tempo com Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, conta a história de duas irmãs. Lucas capítulo 10, versículo 38.
Diz assim a palavra do nosso Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, ou em algumas versões, a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, muito interessante este recorte na história do Mestre Jesus. Um recorte profundo, um ensinamento profundo, com um recorte tão simples de uma experiência com duas irmãs. Aqui nós temos Jesus indo em direção à casa dessas irmãs, no versículo 38, e elas recebendo Jesus. Era praxe das pessoas receber Jesus às vezes em sua casa. Algumas das pessoas sustentavam o ministério de Jesus com ofertas. Via de regra, a maioria de mulheres que ofertavam. Aquela bolsinha de dinheiro que Judas guardava o dinheiro das ofertas que essas pessoas davam para o ministério de Jesus. E aqui Marta e Maria recebem Jesus e estão ali felizes com a presença do Mestre. Porque pensa só, quem dos discípulos de Jesus não ficaria feliz com a presença de Jesus em sua casa? Já pensou, Marta? Toca a sua campainha. Quem é? Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Hã? Quem? Jesus, Marcos, sou eu mesmo. Vim almoçar com você. Aí o Marco vai lá e já vem andando, caminhando em direção à porta, pensando: meu Deus, mais um pirata, mais um maluco, um Henrique Cristo. E abre a porta e aí é Jesus mesmo. E aí Marco tem certeza que é Jesus, ele tem certeza. O coração do Marco vai encher de alegria. E o Marco vai trazer: vem Jesus, senta aqui, está aqui, vai fazer a mesa ali, colocar o melhor forro na mesa, senta aqui, vai fazer uma comida gostosa com as mãos mágicas da Raquel, né, Marco? Mãos mágicas, a Raquel chama a Raquel de mãos mágicas, que ela faz umas comidas assim, improvisadas, rapidamente, assim, parece que gastou anos para planejando aquela comida, não, gastou minutos. Então, o Marco vai ficar feliz. E o que o Marco vai querer? E o que essas duas quiseram? Elas tiveram uma opção. O versículo 39 diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Então Maria falou: não vou perder tempo com nenhuma outra coisa. Não vou negligenciar essa oportunidade. Essa oportunidade está passando na minha frente. Jesus está na minha casa. Vou aproveitar. Ele está aqui. Você já pensou se eu levanto para ir no banheiro? Vou segurar o xixi. Estou apertado. Eu fico 2h30 assistindo O Senhor dos Anéis e não faço xixi. Então eu vou ficar aqui assistindo, com vontade de fazer xixi, mas vou ficar aqui na presença do Mestre. Eu estou com fome. Eu não levanto lá no cinema e falo: ô, lanterninha, para o cinema um pouquinho aí que eu vou lá fora fazer um lanche e vou voltar. Não, eu não faço isso. Eu vou segurar a fome e vou ficar na presença do Mestre. Maria escolheu, segundo o texto sagrado, segundo o relato de Lucas, ouvir a palavra. Ela escolheu ficar sentada ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra
havia de ministrar o coração dela. Pensa, se você tem a oportunidade de estar com Jesus ali, ela não pensou duas vezes. Ela não se distraiu. Ela não quis se distrair com nada. Ela não quis se distrair com as dívidas que ela tinha. Ela não quis se distrair com os problemas que ela tinha. Ela não quis se distrair com os afazeres que ela tinha. Ela não se distraiu com nada. Ela queria aproveitar ao máximo a presença de Jesus. Estar aos pés de Jesus. Receber de Jesus. Ser ministrada por Jesus. Nada iria atrapalhar aquela comunhão. Nada iria atrapalhar aquele compromisso. Nada iria atrapalhar aquela prontidão em estar aos pés de Jesus. Maria, focada, comprometida, priorizando estar na presença de Jesus. Marta, porém, no texto 40, o texto diz, Marta, vírgula, porém, sempre tem um porém, né, irmãos? Sempre tem um porém. Sempre tem um porém. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Ela estava o quê? Ocupada com muito serviço. Meu irmão, a presença de Jesus ali naquela casa, eles já tinham descoberto, já os havia sido revelado, que o Messias estava entre nós, entre eles. A profecia, os profetas que haviam anunciado a vinda do Messias, Isaías que falava sobre isso 700 anos antes, se cumpre ali naquele momento. Naquela hora, naquela casa. Olha o privilégio. Jesus está ali dentro, sentado no sofá com eles. Porém, Marta escolhe fazer outra coisa que não estar aos pés do Mestre, receber do Mestre a ministração, a instrução, a direção e a pura presença de Jesus. Só a presença de Jesus. Meus irmãos, deixa eu te falar um negócio. Se a sombra de Pedro curava, o que a presença de Jesus não fazia? Se o cuspe de Jesus, o cuspe de Jesus num barro ali, e semeado no olho do cego, fazia o cego ver, imagina que a presença de Jesus não fazia, não era capaz de fazer, inundando aquela casa com aquela santidade, com aquela perfeição que era nele. Porém, Marta quer ocupar a vida dela com outra coisa e não com a presença de Jesus, não com Jesus, não com o reino de Jesus, não com a vontade de Jesus. Não. Então ela está ali com a presença de Jesus próxima dela, mas ela não está envolvida naquilo. Ela não tem a dimensão da importância que é aquela presença poderosa na casa dela. Ela não tem a noção real de que qualquer outra coisa é menos importante do que a presença de Jesus. Ela não tem a noção de que qualquer outra urgência pode ser deixada para depois, quando se trata da presença de Jesus. E o pior, meus irmãos, ela vai até Jesus para reclamar daquela que estava desfrutando da presença de Jesus. Versículo 30 e 40. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajudes. A mulher não quer desfrutar da presença de Jesus e ainda quer atrapalhar aquele que está desfrutando. Ela está considerando outras coisas mais importantes do que a presença de Jesus. Ela está considerando a profissão, os afazeres, qualquer outra coisa mais importante que a presença de Jesus. E ela ainda está incomodada, porque tem alguém que não está considerando outras coisas mais importantes do que a presença de Jesus. Tem alguém que está colocando Jesus no trono e está sentada aos pés do rei, o adorando e recebendo dele instrução.
Marta não sabia que Jesus deveria ser a prioridade da vida dela. Estava ocupada. O sinal de Marta em língua de sinais é o mesmo sinal de ocupada. Ocupada é assim, ó, ocupado. Marta é um M de Marta, aqui. Ocupada. Tinha muitos afazeres, tinha muita coisa para fazer, muitas tarefas para cumprir. A agenda estava completamente lotada, ela tinha que arrumar a casa, ela tinha que fazer isso, ela tinha que valorizar a estrutura, ao invés de valorizar quem estava presente na estrutura. E aí Marta falha, e aí Marta erra, porque ela perde o privilégio de desfrutar da presença do Mestre Jesus e troca a presença do Mestre Jesus pelos seus afazeres. Meus irmãos, é natural que as pessoas vivam longe de Jesus. A Bíblia diz que nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e isso é muito comum. A Bíblia diz que nós nos afastamos de Deus e nós buscamos caminhar por caminhos que no final parece ser bom, mas no fim é caminho de morte. Isso é natural, nós fazemos isso. E é também muito natural, quando nós estamos fazendo isso, nós nos incomodarmos com quem não está fazendo. O porco, quando está no lamaçal e vê um dos porcos saindo do lamaçal, andando, fazendo barulhinho, pegando uma ducha, passando um sabonetinho, limpando e ficando limpinho, aquele tanto de porco olha para o porco que está limpinho e fala: olha lá o quadrado, retrógrado, ultrapassado, fascista. O chiqueiro se incomoda com quem está limpo, com quem está na presença de Jesus, com quem não valoriza, por vezes, o amor ao dinheiro acima de todas as coisas, por quem não valoriza, às vezes, o eu acima de todas as coisas. Antes disso, valoriza estar aos pés de Jesus. Quantas Martas não estão espalhadas por aí? Quantas Martas não priorizam Jesus e se incomodam porque você está priorizando Jesus? Não se incomodam com a presença poderosa de Jesus na vida delas e não querem, porque tem outras coisas para fazer. Mas você que se preocupa em estar na presença do Senhor e que às 18 horas do domingo é pontual, é comprometido em estar adorando o Senhor no domingo, que você participa da ceia, que você entrega o seu dízimo, a sua oferta, que você se compromete em orar ao Senhor, se compromete em buscar a presença dEle, que quando você faz essas coisas, você é chamado de quadrado, retrógrado, ultrapassado. Quantas pessoas? Mas Jesus deu uma resposta para Marta. Jesus olhou para Marta, respondeu o Senhor, versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, Marta. Ó, eu imagino Jesus: oh, Marta, Marta. Sabe aquele jeito de Jesus amoroso, de bater assim com força, mas com muita força, mas de forma bem, bem amorosa. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Esta não lhe será tirada. A melhor parte. Mas eu tenho um segredo para te contar. Satanás veio justamente para tirar de você a melhor parte. Satanás veio para impedir que você estivesse desfrutando da melhor parte, estar aos pés do Mestre. Ele veio para roubar, matar e destruir.
E Ele milita diuturnamente para fazer com que você valorize outras coisas, bens materiais, relacionamentos, atividades, sonhos a se realizar, coisas do plano material. Satanás vai fazer de tudo para que você tenha estas coisas como prioridade máxima na sua vida e ocupe a sua vida com estas coisas, para que essas coisas sufoquem a sua agenda, o seu tempo, os seus afazeres, e você tenha o mínimo de comunhão possível com o Senhor. E você passe muito pouco tempo aos pés do Senhor. E você desfrute de muito pouco tempo da presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu já desfruto da presença do Senhor o tempo todo. Claro que você desfruta. Dormindo você desfruta da presença do Senhor. Mas a obra de Deus nas nossas vidas, ela é sempre feita a quatro mãos. Deus quer operar poderosamente transformação em nossas vidas, mas não vai nos obrigar a ser transformados. É preciso que nós façamos a nossa parte. Todo coração humano tem uma porta fechada que só vai ser aberta se nós, humanos, abrirmos a maçaneta. Só tem maçaneta do lado de dentro. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esta palavra de Jesus, essa palavra profética para uma igreja do Apocalipse, é uma palavra dita a cristãos. Não é uma palavra para não cristãos. Nós cristãos devemos ser cooperadores do que Deus está fazendo, inclusive nas nossas vidas, permitindo que Ele ministre sobre nós, da mesma forma que Maria permitiu que Jesus ministrasse sobre a vida dela, renunciando outros compromissos para ter aquele compromisso na presença do Senhor. Como diz o finado Chorão, que infelizmente não conseguiu entender o Evangelho e acabou metendo uma bala na sua própria cabeça: cada escolha, uma renúncia, esta é a vida. Uma frase de uma música dele, do Charlie Brown. Cada escolha que fazemos, renunciamos a outra coisa. Então aqui escolhemos estar 18 horas no domingo na presença do Senhor, adorando o Senhor, cultuando o Senhor. Foi sua escolha, foi a minha escolha. Nós poderíamos escolher outra coisa. Nós poderíamos escolher estar em casa agora assistindo televisão. Nós poderíamos escolher estar no trabalho agora. Eu, Charlie, poderia escolher estar agora em casa, trabalhando para ganhar um dinheiro. E por falar nisso, orem por mim, porque eu preciso terminar um trabalho esta semana. 2 trabalhos, são 2 disciplinas, um de uma faculdade, outro de outra, e eu preciso terminar, eu preciso concluir. Eu poderia estar lá agora correndo atrás disso. Não, eu escolhi estar na casa do Senhor. Eu escolhi estar com os irmãos. Cada escolha, uma renúncia. Então, meu irmão e irmã, nós cristãos somos desafiados todos os dias a fazer escolhas. E estas escolhas podem ter a ver com estar na presença do Senhor ou estar longe da presença do Senhor. Ainda que pareçamos estar na presença do Senhor, nós podemos escolher ocupar as nossas vidas com um monte de coisas que não tem nada a ver com o Senhor e simplesmente dizer assim: Senhor, mas está lá o fulano, exorta ele porque ele não está fazendo nada. Chama a atenção dele porque ele não sabe, esse aí. E você sabe o que o Senhor vai dizer? Esse aí escolheu a melhor parte. Quando o mestre diz, meus irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ele não está blefando. Ele não está mentindo. Jesus não está jogando com as nossas vidas.
Quando ele diz que se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas iriam ser acrescentadas, Jesus está de fato assumindo um compromisso para comigo, para com você. Um compromisso que já é retratado na Escritura em outros textos, quando você fala de deleita-te do teu Criador, e Ele concederá os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 4 e 5. Jesus está nada mais do que reforçando o que o Deus já tinha dito, pactuado com o seu povo. Jesus está reforçando o que já estava na Sagrada Escritura, e agora Ele diz diretamente aos cristãos: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que nós fazemos? Por pouco a gente não busca, irmãos. A gente não se compromete com a leitura da Bíblia. A gente não se compromete com a oração. A gente não se compromete. Quando dá domingo, acontece 1 milhão de coisas para nos impedir de dar domingo, e às vezes nós desistimos de ir adorar o Senhor. Gente, estar presente na escola bíblica dominical para os crentes de hoje é um sacrifício tão grande, mas tão grande. Nossa, Deus, mas acordar domingo de manhã. A maioria dos crentes de hoje não suportaria um dia debaixo de perseguição, renunciariam a Jesus. Meus irmãos, os islâmicos oram 6 da manhã, param 9 da manhã, param meio-dia, 3 da tarde, 18 horas. Param tudo. Para o trânsito, para a repartição pública, para tudo. Bota o tapete no chão, vira para a Meca e vai fazer a oração. Lava o rosto, faz a higiene e vai fazer a oração. Irmãos nossos foram crucificados. Irmãos nossos tiveram que se comprometer com coisas muito piores do que nós. E nós não conseguimos estar na escola bíblica dominical, porque é muito complicado. Trabalhei demais a semana toda. Eu já escutei isso de várias pessoas, de muitas pessoas. Quando eu me converti, nós tínhamos atividades da nossa igreja, isso na década de 80 para 90, né, Marco? Tempo bom, tempo de avivamento intenso. Eu estava de segunda a segunda na igreja. Todo dia tinha uma coisa ali no templo. E se não tivesse, a gente dava um jeito de fazer ter. Porque nós nos alegrávamos quando alguém dizia: vamos à casa do Senhor. Hoje nós vivemos na pior fase da igreja cristã. Pior fase. Eu fico sentindo que Jesus está quase voltando, porque o amor de muitos está se esfriando. E a gente vê, inclusive, líderes que não querem saber, sabe, de compromisso com a presença de Jesus, com as coisas de Jesus, com o reino de Jesus. Uma vez a gente estava na frente da igreja, eu acho que era uma terça-feira, nós estávamos ali sentados, orando e conversando, e o pastor nesse dia estava também. E quando o pastor não estava, a gente estava. Todos, a maioria dos jovens. A gente queria aprender mais a palavra. Meus irmãos, eu sou de uma época que nós íamos para a igreja 3 da manhã. Porque era o horário que a pessoa tinha, que o Rony tinha disponível para estudar a Bíblia comigo. 3 horas da manhã. E nós ficávamos lá de 3 a 6 estudando a Bíblia. 6 a gente pegava o ônibus e ia trabalhar. Ele era office boy na Asprom e eu era estagiário na Caixa Econômica. Mas hoje a gente inventa um monte de desculpa para ir buscar a presença do Senhor. Uma cólica deixa uma mulher em casa hoje. Mulheres, vocês não têm noção do que é sofrer. Ô Rio, o parto. Quando o homem está com gripe, com febre, é mais ou menos. É mais ou menos. Vocês vão conseguir, se vocês tivessem a gripe que os homens têm, a febre que os homens têm, é mais ou menos o
peguem quando vocês vão dar a luz sem anestesia, sem nada. Brincadeiras à parte, qualquer coisinha é motivo para a gente deixar as coisas de Deus, o compromisso com a coisa de Deus, o compromisso com a igreja, sabe? Eu conheço pessoas apaixonadas por futebol. Fui uma dessas pessoas. Por muito tempo eu estava lá, pulando lá na arquibancada, gritando religiosamente todo jogo, sem faltar um. Paixão, compromisso, disposto a brigar pelo time. Uma coisa vazia, que só me colocava em confusão e só me levava para o inferno. Essa é a verdade, porque me distanciava de Deus. Foi a primeira coisa que eu contei quando me converti. Quando me converti e entendi o Evangelho claramente, a primeira coisa que eu cortei na minha vida foi futebol. Não cortei torcida organizada não, cortei futebol. Nunca mais torci, nunca mais fui em estádio, nunca mais quis saber daquilo. Deixei um compromisso e assumi um compromisso muito mais profundo. Um compromisso terreno para assumir um compromisso eterno, muito mais importante. Só voltei a ir em estádio de futebol de novo depois que os meninos chegaram e quando os meninos começaram a torcer para o futebol. E aí eu fui levá-los para conhecer. O meu compromisso prioritário sempre foi adorar o Senhor no Shabá, no domingo, no sábado do Senhor, que é o nosso domingo. Então, meu irmão, minha irmã, estar na presença do Senhor exige compromisso. Maria tinha esse compromisso, Marta não tinha esse compromisso, porque Marta queria fazer outras coisas. Ah, Charlie, mas Marta queria arrumar a casa para que Jesus ficasse bem na casa que ele estava arrumado. Jesus ia levantar e ir embora daqui a pouco, ele tinha que aproveitar o momento que ele estava com Jesus. Meus irmãos, talvez os irmãos ainda não tiveram essa oportunidade que eu já tive muitas vezes, mas quando você olha no olho de uma pessoa que está para morrer, eu já olhei muitas vezes no olho de uma pessoa que vai morrer, naquele dia, no outro dia ou nos próximos dias. O olhar dela é de sede de Deus. O olhar dela é: se Jesus estivesse aqui, eu gastaria todos os segundos com ele, porque eu quero que ele me leve para o outro lado, quero estar agarradinho na mão dele, para ele me levar para o outro lado, não quero atravessar para o outro lado e sentar na presença dele, não. Mas é uma pena que muitos de nós só reconheçam isso nesse momento. Estar na presença de Jesus deve ser prioritário para as nossas vidas. Estar na presença de Jesus e fazer aquilo que Maria fez é mais importante do que seguir o fluxo e fazer o que Marta fez. Então eu quero te desafiar. Quero te fazer um desafio pessoal aqui. Quero que você olhe para o texto e você consiga se alinhar ao comportamento de Maria, independente das consequências. Esse é o desafio. Vão zombar de você? Vão zombar de você. Quando você prioriza as coisas de Deus, as pessoas zombam da gente. É assim mesmo. Mas deixa eu te falar. Eles zombaram de todos. Dos apóstolos, dos discípulos, de Davi, de Abraão, de Noé. Todos foram alvo de zombaria, mas depois todos foram honrados por Deus, sem exceção nenhuma. Ainda os que morreram hoje são honrados por Deus, porque habitam na casa do Senhor, habitam na morada que Ele guardou para essas pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, coloque como prioritário estar na presença de Jesus, cuidar das coisas de Jesus, estar conectado a Jesus. É importante que você cultue a Jesus. É importante que você separe um domingo para o Senhor. Ai, pastor, mas é tão difícil.
É difícil não, você não quer priorizar. Porque é difícil você acordar para ir estudar 6, 7 horas da manhã. Eu acordava às 5h30. Eu ia dormir meia-noite e meia. Eu chegava em casa meia-noite e meia, cansado. Tinha vezes que eu nem trocava de roupa. Do jeito que eu estava, eu desmaiava. No outro dia, 5h30, eu tinha que estar de pé. Eu tinha que trabalhar de manhã, tinha que trabalhar à tarde, tinha que estudar à noite. Fiz meu segundo grau todo assim. O segundo grau todo foi assim. E eu tinha que estar lá, porque se eu não tivesse era falta. Quando chegava no final de semana eu queria descansar. Mas quando eu me converti, eu fiz um compromisso do domingo ser do Senhor. Então, eu me matriculei na maior escola que me ensinou mais Bíblia em toda a minha existência. Às vezes as pessoas acham que é porque eu estudei teologia que eu sei Bíblia. Ou que eu estava conversando ali embaixo com o pessoal da classe de batismo e a Andrea falava, nós temos um privilégio, né? Porque ter um pastor como o Charlie é um privilégio. Eu não aprendi, não foi na teologia. Eu aprendi foi na escola bíblica dominical. É por isso que quando uma pessoa me liga, ou me manda uma mensagem no WhatsApp me perguntando alguma coisa, eu fico assim, se essa pessoa tivesse participado da escola bíblica dominical, ela não estaria me incomodando na hora de madrugada. Para você saber, as pessoas mandam mensagem para mim 2 horas da madrugada, como se eu estivesse online o tempo inteiro, né? Na escola bíblica dominical, você consegue aprender, e eu aprendi muito, é por isso que nós temos uma. Nos estudos bíblicos, é por isso que nós temos um. Então, você deve se comprometer em estar na presença do Senhor, se comprometendo em estar na casa de Deus, estudando e aprendendo e ministrando, sendo ministrado. Se você não fizer isso, você vai se alimentar de forma espaçada, só com a pregação do pastor. E não é assim que a gente se alimenta. É preciso que a gente receba, é preciso que a gente ofereça, é preciso que a gente esteja em comunhão, é preciso que a gente ore em casa, leia a Bíblia em casa, mas é preciso também que a gente esteja no templo adorando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi instituiu uma adoração de 24 horas no templo. Qualquer hora que você ia, estava tendo culto. Qualquer hora, de qualquer dia, de qualquer momento que você fosse ao templo, o Senhor estava sendo anunciado, adorado. Quando você vai ouvir testemunhos de irmãos nossos da Coreia do Sul, irmãos nossos do continente, do Oriente Médio, eles ficam impressionados como que nós brasileiros somos descomprometidos. Esse dia eu estava vendo um vídeo de um pastor, como que ele estava indignado que os brasileiros não têm compromisso, não honram a Deus como deveriam. E a gente tem que ir no templo um pouquinho, a gente tem, sabe? E nem é tão, sabe? E a gente acha pesado, difícil. Mas quando é algo do nosso interesse, uma mãe me falou nessa semana, né? Pastor, quando é do interesse dela, ela está lá. Mas quando é algo para trazer honras e glórias a Deus, é aquela coisa arrastada. Irmão, no final da sua vida, no final de todas as coisas, tem uma porta estreita para passar. E essa porta estreita só vai passar um pequeno rebanho. Não é uma porta larga para passar a multidão. E esse pequeno rebanho é o rebanho dos comprometidos. O meu conselho, por amor a você, é que você se comprometa com Jesus, de verdade. Estar aos pés de Jesus, servindo a Jesus. E faça a escolha de Maria. Não faça a escolha de Marta. Não vale a pena. As consequências não são as mesmas. Se você planta banana, você vai colher banana. Se você planta tomate, você vai colher tomate. Não espere plantar tomate e colher banana, porque você não vai colher. Então, meu desafio para você é que você se comprometa a seguir o exemplo de Maria e se comprometer mais a estar aos pés de Jesus.
gastar tempo com Jesus e com o seu Rei. Feche seu olho, curva sua cabeça, vamos orar. Deus querido, Pai amado, te oramos agora neste momento, gratos ao Senhor por este episódio que ocorreu há tantos anos atrás, mas que nos traz um profundo ensinamento. Queremos estar aos teus pés, queremos ser como Maria, gastar o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia com a melhor parte, estando na tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá tanta coisa, o Senhor nos abençoa tanto, e nós fazemos tão pouco, nos é exigido tão pouco, e às vezes nós falhamos. Queremos, Deus, nos arrepender, queremos nos comprometer a fazer mais, a nos comprometer mais com a tua palavra, com a tua vontade, com estar mais aos teus pés, gastar mais tempo nosso com o Senhor, trazendo o Senhor para as nossas vidas, para a nossa família, estudando a tua palavra, orando, buscando estar na tua casa alegre, satisfeito, porque saímos de casa felizes, porque estávamos indo à casa do Senhor. Que esse seja o desejo e o sentimento de cada um de nós aqui. Que esse seja o compromisso de cada um de nós aqui. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.